Olá, eu sou o Diogo Cabral e sejam bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. Hoje vamos falar sobre o ambiente hospitalar. Vamos ter com o João Silva, cofundador e CEO da MyCareForce, uma plataforma que permite aos profissionais de saúde trabalharem onde e quando quiserem. João, bem-vindo aqui aos Inovadores. Conta-nos lá o que é a MyCareForce. Olá Diogo, obrigado por me receber aqui no estúdio. Então a MyCareForce resolve o maior problema dos hospitais hoje em dia, que é staffing. Então nós somos o primeiro marketplace que conecta profissionais de saúde a turnos disponíveis em unidades consoante o interesse e a necessidade das mesmas para comatar todas as falhas que acabam tendo nas escalas de enfermagem, maioritariamente. E isso é feito através de um site, de uma aplicação, um grupo do WhatsApp? Como é que isso funciona? Então nós temos duas plataformas. Temos uma interface para as unidades de saúde e temos outra interface para os profissionais de saúde, em que a unidade de saúde vai à plataforma e diz: eu preciso de um enfermeiro para internamento de medicina das 8 às 16, e o profissional do outro lado tem uma aplicação onde vai visualizar essa oferta e vai se candidatar consoante o interesse e disponibilidade e também consoante a sua experiência, para garantirmos que estamos a conectar o profissional certo com o turno certo. E isso é um turno de um só dia? Pode ser turnos recorrentes? Pode ser quase contratar uma pessoa para 6 meses de trabalho? O que é que existe? Ou seja, existe uma recorrência. Hoje em dia o sistema de saúde está muito imprevisível, então todos os dias as unidades de saúde que recorrem à nossa solução estão com necessidades constantes. Então acabam por informar que precisamos de um enfermeiro para todos os dias para internamento de medicina, e do outro lado aí é que a equipa pode ser um pouquinho mais flutuante e pode ser então uma equipa 2, 3, vai depender consoante o volume de horas que efetivamente precisam de contratar. Os vossos clientes são então os hospitais. Como é que vocês, o vosso modelo de negócio, qual é aqui? Então nós temos, o nosso principal cliente é efetivamente os hospitais, mas também temos clínicas, laboratórios, residências sénior, ou seja, acaba por estarmos aberto a todo tipo de unidades de saúde que de facto recorrem a profissionais de enfermagem para conseguir prestar os melhores cuidados de saúde. Mas quem nos paga efetivamente pelo serviço prestado acaba por ser então este lado B2B das unidades de saúde. Portanto, o enfermeiro ou o profissional de saúde que seja contratado não vos paga qualquer FII. Portanto, o valor que ele recebe já é valor limpo, salvo seja, diretamente da plataforma. É isso? Exatamente, ou seja, pode ter ali uma FII caso ele queira receber o dinheiro de uma forma mais rápida, ao invés de aguardar o tempo necessário para conseguir tirar o dinheiro. Mas isso é uma FII apenas residual que permite, então, quase como se ele fizesse uma antecipação daquilo que seriam os seus recebíveis. Isso quer dizer que ele só vai receber daí a 1 mês ou 2 meses? É isso? É 30 dias após realizar o turno. E se quiser receber logo no próprio dia, paga uma pequena comissão. Exatamente. Vocês têm uma noção da realidade do panorama nacional? Portanto, vocês estão em Portugal, julgo eu, e no Brasil, certo? Exatamente. Uma noção da realidade, quantos enfermeiros e quantas instituições de saúde é que vocês têm em Portugal e no Brasil? Então, em Portugal nós contamos já com mais de 20 mil enfermeiros registados na plataforma. Estamos a falar de uma população de enfermagem de 80 a 85 mil profissionais em Portugal. Quando olhamos para o lado das unidades de saúde, acabamos por ter ali uma base de mais de 120 clientes ativos mensalmente. Então já estamos aqui a falar de 5 a 10% de market share daquilo que é o mercado de saúde em Portugal. E no Brasil? Quando olhamos para o Brasil, nós iniciámos a operação mais recentemente, lançámos oficialmente em fevereiro de 2024. Ao dia de hoje, contamos com cerca de 30 mil profissionais de enfermagem registados. Estamos a falar de um mercado que tem 3,1 milhões de profissionais de enfermagem versus 85 mil em Portugal. E quando olhamos para unidades de saúde, já contamos com cerca de 30 clientes ativos. E em termos de recorrência, ou seja, os enfermeiros desistirem dos vossos serviços ou desistirem de aceder à vossa plataforma, qual é a porcentagem de desistências que há ou recorrência que vocês têm do lado dos enfermeiros? Então, em média, o que é que acontece? Quando nós olhamos para a recorrência, temos que olhar para diversas variáveis, não é? Temos a recorrência ao longo do mês, ou seja, quantos turnos em média um profissional acaba por fazer adicionalmente através da nossa plataforma, e essa média está entre os 6 e os 7 turnos por mês, que acabam por gerar de rendimento extra. 6 e 7 turnos, portanto, um turno de 8 horas, digo eu? Exato, a média de um turno em Portugal é de 8 horas e no Brasil a média de um turno é de 12 horas. E fazem esse número de turnos durante um mês? Exatamente, Okay. Em média. E depois há desistências, ou seja, pessoas que deixam de utilizar a vossa plataforma? Claro, ou seja, acaba por ser um público que é bastante dinâmico, não é? A enfermagem hoje em dia, estamos a falar de maior público de saúde em termos de profissionais de saúde. Então, claro que por vezes não querem, têm meses mais complicados em que não conseguem
fazer turnos extra ou de facto não querem ou porque estão a viajar ou porque têm outros planos. E aí temos, mas depois elas acabam sempre por voltar mais tarde. Vocês fazem validação dos enfermeiros, ou seja, eu não sou enfermeiro, não é? Mas poderiam-me inscrever e dizer eu sou enfermeiro da especialidade X. Portanto, como é que vocês fazem essa validação? Nós fazemos logo o primeiro crivo acaba por ser logo com a ordem dos enfermeiros, não é? Ou seja, se não tens uma cédula de enfermagem ativa, acabas por te inscrever na plataforma, mas nunca chegas a visualizar nada porque o teu perfil não foi de facto aprovado por esse motivo, ou seja, porque não verificamos que eras um enfermeiro. E isso também acontece no Brasil? Também há uma ordem dos enfermeiros do lado do Brasil? Exatamente. No Brasil existe o Conselho Regional, que é o COREN, e depois, que é por estados, e depois existe o Conselho Federal de Enfermagem. Então nós fazemos uma validação com base no Conselho Regional de Enfermagem do respectivo estado, por exemplo, o Conselho de Enfermagem Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, e verificamos isso, além de validarmos também antecedentes criminais. Aqui é uma dúvida que eu tenho. Claro. No caso dos médicos, eu sei que há médicos especialistas em determinadas áreas. No caso dos enfermeiros, ignorância minha, não sei. Mas se for um determinado enfermeiro que quer que se candidatar a uma determinada função para um determinado turno e ele não tiver essa especialidade, isso é possível? Há esse matchmaking do vosso lado? Ok, relacionado com as especialidades, também existe na enfermagem, enfermeiros especialistas. Nós verificamos efetivamente qual é que é a experiência técnica do profissional, então nós fazemos, mais no Brasil do que em Portugal, fazemos entrevistas técnicas e comportamentais para entender o conhecimento e se ele se vai adaptar de facto àquilo que é a necessidade das unidades de saúde. Então nós já fazemos esse crivo técnico para garantir que estamos a colocar profissionais que têm conhecimento naquela área. Então vocês fazem uma entrevista 1 para 1 com todas as pessoas que se inscrevem na plataforma? Com todas as pessoas já ativas, sim. Isso são muitas pessoas, especialmente 30 mil, disseste tu? Sim, ou seja, mas temos essa base de profissionais registados, mas nem todos estão ativos, não é? Ou seja, porque temos mais procura por parte dos profissionais do que aquilo que ainda temos ao dia de hoje da oferta de turnos. Quando nós olhamos para o total de horas de enfermagem preenchidas, e até posso dar agora essa métrica, este mês nós vamos comemorar um marco muito importante, que é 1 milhão de horas de enfermagem preenchidas desde o começo da empresa nos 2 mercados, de uma forma consolidada. Então ainda estamos a trabalhar, claro, em parcerias comerciais para continuarmos a expandir, mas isso é algo que em Portugal já está numa velocidade de cruzeiro e no Brasil agora estamos a ter uma fase exponencial de crescimento muito rápido, mas ainda temos muito para fazer e muito para conquistar. Próximos passos, o que é que aí vem? Próximos passos, ou seja, temos que olhar sempre para 2 ou 3 vertentes. Temos a vertente de expansão, não é? Ou seja, e aí nos próximos 2 anos nós ainda nos imaginamos a ficar ainda só por Portugal e para o Brasil, porque, como eu disse, o Brasil são 3,1 milhões de profissionais de enfermagem, Portugal tem pouco mais de 200 hospitais, o Brasil tem mais de 6.600 hospitais. Exatamente. Então estamos a falar do terceiro maior mercado de saúde a nível mundial. Só para teres uma noção, o Brasil é um mercado que transaciona anualmente cerca de 800 bilhões de dólares só no mercado brasileiro. Sim, é uma realidade totalmente diferente da nossa. Então, é de facto, quando olhamos para a proporção, demora mais tempo a conseguirmos saturar ou consolidar de facto o mercado antes de considerarmos outros mercados. E depois, quando nós olhamos do ponto de vista tecnológico, aí sim é algo que estamos totalmente comprometidos em continuar a evoluir constantemente. Estamos aqui com quase 5 anos de empresa, sabemos muito bem as necessidades, tanto do lado dos profissionais como do lado das unidades, em termos de funcionalidades que permitem efetivamente o seu dia-a-dia, a sua gestão das unidades de uma forma mais eficiente e eficaz. Então nós não só temos o marketplace no centro da empresa, como depois acabamos por ter mais 2 verticais, um vertical um pouquinho mais financeiro, que é efetivamente essa questão de já permitir ao profissional que receba logo após o plantão, neste caso turno, em português de Portugal. Exato, e temos também a parte educacional, que é a parte da Full Nurse, ou seja, nós já estamos a criar um marketplace verticalizado em que temos que olhar sempre de forma a expandir cada um destes verticais, de forma a que agregue valor para o usuário final. Isso vai ficar então para a segunda parte, para a parte do podcast. Olha, João, muito obrigado por teres cá estado. Foi um prazer e muita sorte aí para ti. Obrigado, Diego. Eu e o João vamos continuar a conversar e tanto este podcast como o restante da entrevista ficam disponíveis nas plataformas de podcast, na RTP Play e nas redes sociais. Muito obrigado a todos. Até ao próximo episódio.
Então, agora vamos falar sobre investimento. Vocês, no total, já receberam 3,5 milhões de euros. No total, foram várias rondas. Não vamos entrar aqui no detalhe de cada uma das rondas. Esse dinheiro tem servido exatamente para quê? Já serviu para muita coisa, não é? Ou Sim, seja, é foram isso várias que rondas, faz. na realidade. Exatamente, foram várias rondas e também já são 4 anos e meio. E quando nós olhamos para a saúde, eu acho que é importante colocar este ponto adicional, que é um setor que demora muito tempo a construir-se algo, porque tem um ciclo de vendas muito longo e tem uma menor receptividade à inovação por conta do impacto que isto pode ter na saúde, ou seja, estamos a falar de vidas ao fim e ao cabo de pessoas. Então, esse dinheiro foi muito para nos permitir construir a tecnologia, construir a equipa. Com o dia de hoje contamos com uma equipa de mais de 30 pessoas full-time entre Portugal e o Brasil. Ainda temos bastante dinheiro disponível, que nós tentamos sempre fazer uma gestão de caixa de forma bastante Dá eficiente. bastante runway, que é o nome técnico que se dá nestes... Exatamente. Estamos com um runway bastante confortável neste momento. E foi basicamente não só para expandir do ponto de vista tecnológico e da equipa, mas também do ponto de vista de mercados. Ou seja, quando lançámos o Brasil, e como eu já mencionei anteriormente, ou seja, não se chega lá e começa-se logo com o cliente, com a parte burocrática toda criada, ou seja, demora o seu tempo. Sim, o cliente B2B é sempre muito mais difícil do que o cliente B2C, não é? Principalmente os hospitais, que há de passar de certeza por uma série de... muitos decisores. Muitos decisores, e depois também é o compliance, não é? Vocês têm que cumprir aqui a parte do compliance do lado deles, certo? Exatamente, vai dependendo sempre de qual a unidade que estamos a falar, mas sim, tem sempre que passar pela parte jurídico, para a privacidade de dados, questões trabalhistas, garantir que estamos em conformidade. Há pouco falaste sobre a Full Nurse, que é a parte de formação, quase portanto foi uma empresa que vocês adquiriram. Explica-me um pouco o que é que isso é. Ok, boa. Então a Full Nurse foi uma empresa criada ali no final de 2020, também início de 2021, pelo Francisco, que era o enfermeiro que fazia aquilo como hobby. E basicamente a Full Nurse eu descrevo como sendo a enciclopédia para os profissionais de enfermagem. Então é quase como se fosse um guia de bolso em que os profissionais de enfermagem têm acesso à informação que pode lhes auxiliar não só para estudantes de enfermagem nos estudos, mas como na prática assistencial, a esclarecer alguma questão que tenham ali de momento. Pode ser fármacos, pode ser procedimentos, pode ser escalas ou calculadoras ou algoritmos. Então é algo que tem ali um acesso facilitado e consolidado numa só ferramenta. Isso é pago, o acesso a essa plataforma? Tem 2 versões. Tem uma versão gratuita e depois tem uma versão paga em que permite ter acesso a mais conteúdo. Que é uma subscrição mensal. Vocês criaram aqui nomes diferentes para a Maker Force em Portugal e no Brasil. Portanto, no Portugal chama-se Maker Force, foi a origem, Exatamente. o original, e depois, quando foram para o Brasil, criaram outro nome, que é a Click Nurse, certo? Portanto, qual foi o motivo? Porque é que criaram aqui um nome diferente e não aproveitaram o mesmo nome para terem um único branding global? Boa. Então, nós começámos no Brasil com Maker Force. Eu de facto tentei manter a marca e isso tudo. Mas depois, quando nós entramos no nosso primeiro cliente, que foi a Vision One, o Rafael Mendes, que é o CEO desse grupo de saúde, estava-me sempre a desafiar a mudar o nome, porque sempre que ele ia para reuniões as pessoas falavam a empresa do João e não falavam a Maker Force, porque tinham maior dificuldade em conseguir pronunciar o nome. Então, Porquê? Por ser inglês? Não é por ser inglês, é por ser também 3 palavras juntas. Então estamos a falar no Brasil, o inglês não é tão comum como na Europa. Então, efetivamente, era um desafio. Então o que nós olhámos foi, fiz um trabalho de estudar um pouquinho o que era o mercado, quais eram as marcas e quais são as palavras que eles tinham maior facilidade em comunicar. E então quando olhamos para Click, já existe uma empresa que é ClickBuzz, que está ali associada à tecnologia e ao transporte das pessoas, efetivamente. Então o que eu fiz? Olhei para isso, então já sabia que as pessoas sabiam pronunciar e escrever Click. Então depois fomos para a Nurse, porque era mais fácil também para associar, quem está no setor da saúde saberia efetivamente o que era Nurse. Então surgiu o Click Nurse, que também transmite muito da facilidade que é o nosso marketplace, ou seja, através dos cliques consegue ter o profissional, assim como o profissional consegue realizar um turno numa unidade de saúde. Então é algo mais adaptado ao mercado brasileiro, mas que efetivamente o feedback já tem sido bastante positivo. Bem, vamos ver depois qual dos dois nomes ganha quando vocês decidirem ponto ser país. Será uma escolha difícil. O motivo de vocês terem ido para o Brasil acaba por ser engraçado. Portanto, conta um bocadinho a história do como é que vocês vão parar ao Brasil. Boa.
Então o Brasil, se calhar, acontece por acidente. E com isto eu quero dizer o quê? Quando nós começámos a empresa, eu, na altura, comuniquei ao Pedro, olha, vou só 2 semanas ao Brasil para conhecer um pouco do mercado. Não era no setor da saúde, era de uma forma geral. Nunca tinha ido ao Brasil. E no meu penúltimo dia, o meu voo foi cancelado, porque foi a altura ali em janeiro de 2021, quando a Europa fecha fronteiras com o Brasil por conta dos casos de Covid, exatamente, da pandemia. Então uma viagem que era para ser 2 semanas acaba por ser quase 3 meses, porque todas as semanas o meu voo era efetivamente cancelado. Então e com isso eu vi uma oportunidade de apostar na minha formação lá e também de começar a criar uma rede de contactos e entender um pouquinho mais do que era o mercado de saúde no Brasil. E então aí eu tive, num curso, conheci uma diretora médica do Einstein, que é um dos melhores grupos de saúde, e consegui logo começar a entender. Estavas a tirar um curso? Aproveitei e tirei uma formação executiva lá na INSPER, que é uma das melhores escolas de negócios, de 2 dias, para otimizar o tempo e o conhecimento. E então percebi que o mercado também era um blue ocean, como Portugal, ou seja, não havia nenhuma solução como a nossa para dar resposta a este problema, que é a falta de profissionais de enfermagem para cobrir todas as escalas. Então foi algo que depois de eu ter voltado do Brasil, continuei maturando, mas sabia que o nosso objetivo era começar em Portugal, ganhar aqui um track record que nos permita ter uma maior confiança sobre aquilo que estávamos a construir, para posteriormente lançar no Brasil, porque também é um mercado muito maior, então tem logo uma barreira maior sobre aquilo que é inovação e aquilo que surge no mercado. E então, em 2022, eu ainda regressei ao Brasil mais cerca de 3, 4 meses para continuar a estudar, e em janeiro de 2023, depois, de facto, mudo-me. Portanto, tu neste momento estás baseado no Brasil? Exatamente. Em que zona do Brasil? Em São Paulo. E é aí que estão a gerir tudo, neste caso não a Maker Force, mas a Click Nurse, diretamente de São Paulo? Exatamente, ou seja, temos escritórios em Vila Olímpia, em São Paulo, onde a equipa acaba por... Para quem não conhece como é que isto era antes, explica-me um pouco como é que era o processo antes, de gestão de horários e pedido de médicos, e o problema que vocês detectaram para a vossa solução. Boa. Então, há 2 motivações aqui pelo qual começámos, não é? Uma acaba por ser a questão de Covid, todos os dias falava nos telejornais a falta de profissionais de enfermagem. Então o que nós fomos fazer foi engenharia reversa, entender o porquê que este problema estava a acontecer, ou seja, quais tinham sido as variáveis que levaram a este problema, e percebemos que era um problema que já existia pré-Covid, simplesmente não era falado nos mídias, e que durante o Covid ainda foi um momento de incerteza, mas um momento de maior incerteza seria o pós-Covid, que é o que nós estamos a viver neste momento. Porquê? Muitos profissionais de enfermagem ainda estão de facto cansados daquilo que viveram no Covid, porque não deu tempo sequer de abrandar. Então, hoje em dia, quando olhamos para a enfermagem, está a ser bastante desafiante para as unidades de saúde terem uma previsibilidade sobre aquilo que serão os próximos anos. E depois havia outra motivação. Nessa altura também a minha mãe estava na luta contra o cancro. Então, quando nós olhamos para o setor da saúde, nós vemos que a eficácia do tratamento tem uma correlação enorme com a disponibilidade de recursos, não é? Ou seja, Diogo, se tu fores hoje às urgências de um hospital, se estás 1 hora à espera, ou se estiveres 8 horas à espera, vai ter um impacto brutal naquilo que é a qualidade do tratamento. Então isso foi algo pessoal que também me motivou a querer intervir neste problema, não só para ajudar o país no momento em que todo o mundo estava a sofrer, mas também nesta questão pessoal de que isto era um problema sistémico, não foi um problema só causado pelo Covid, não é? Exatamente. Já existia antes e vocês detectaram isso. Como é que vocês detectam esse problema? Vocês fazem entrevistas, vão falando com pessoas? Como é que... É validação de mercado, ou seja, esta não é a minha primeira empresa, é a primeira que está com esta escala, sem dúvida alguma, mas eu sempre aprendi que temos que ir para o mercado validar rapidamente. Então, como é que se valida? Falar com os decisores, ou seja, quem é que está à frente destas organizações que de facto consegue nos passar os problemas, ou identificar quais são os problemas que estão a sentir e porque é que os estão a sentir, para que depois do nosso lado haja um trabalho de estudar como é que poderíamos solucionar e porque é que aquilo que já existia no mercado não estava de facto a solucionar esses problemas com a maior eficácia. Isso significa que é a falta de enfermeiros, há má gestão hospitalar. Qual é a tua opinião nisto tudo? É um misto dos dois?
sem querer ser aqui, sem querer estar a denegrir a imagem dos gestores hospitalares, que são os teus clientes, ao fim e ao cabo, mas qual é a vossa opinião no meio disto tudo? Não, eu acho que poderia ser melhorado? Eu acho que são momentos difíceis para o setor da saúde. Tem muita complexidade o setor da saúde. Ou seja, tem muita complexidade e é aquilo que qualquer ser humano não consegue viver sem. E hoje em dia, com todas estas epidemias que vão surgindo, com diferentes casos que estão a surgir todos os dias, em que não temos uma resposta rápida e imediata, torna todo o desafio maior. Então, há de facto falta de profissionais de enfermagem para todas as necessidades que existem no mercado, e depois já existe o desafio da gestão, claro. Como é que otimizamos os recursos, ou como é que as unidades conseguem otimizar os recursos com base naquilo que são as suas necessidades. Mas também há muita imprevisibilidade, não é? Tu, enquanto gestor, Diogo, vais hoje para o teu serviço, vamos assumir um tratamento de medicina, deparas-te com a situação de que 3 profissionais colocaram baixa médica, por qualquer que seja o motivo de saúde. Como é que tu vais fazer? Ou seja, tens 3 profissionais a menos. Então tens que ter uma resposta rápida perante esta situação. Então é aí que nós queremos também intervir. Garantir que têm acesso rápido a profissionais que estão no mercado e que têm essa disponibilidade para fazer esses turnos adicionais ou trabalhar mesmo neste regime. Será que existem já profissionais que quase que já só trabalham dentro da vossa plataforma, não têm uma atividade principal? Porque tipicamente a ideia que eu tenho é eles têm uma atividade principal e depois nos tempos livres, salvo seja, vão à vossa plataforma e vão aceitando turnos para aumentar o valor líquido ao final do mês. Será que já há funcionários que já só quase que utilizam a vossa plataforma? Sim. Hoje em dia temos alguns profissionais que efetivamente só trabalham através da MyCareForce. E isso só em Portugal ou em Portugal e no Brasil? Para já só em Portugal. E no outro dia, já agora aqui um detalhe, que eu no outro dia apanhei um Uber aqui em Portugal. Sim. E era um rapaz, um miúdo novo, e era brasileiro. Quando eu entro dentro do carro, ele fala comigo e eu percebo pelo sotaque que ele é brasileiro. Tudo bem, vou para ali, não sei o quê. E de repente reparo que ele tem o Waze, já não lembro qual era a aplicação, a falar em alemão. Quer dizer, eu deduzi que fosse alemão, eu não sei falar alemão, mas deduzi que fosse uma língua assim de género. E achei curioso, então, mas um brasileiro e tem aquilo a falar em alemão e pronto, tentei perceber e averiguar o porquê. E o que é que ele me disse? Disse-me que era enfermeiro, tinha trabalhado como enfermeiro no Brasil durante muitos anos, sendo um rapaz novo, não eram assim tantos anos. E estava cá em Portugal a tentar há 3 anos regularizar a sua situação para trabalhar num hospital. Já tinha trabalhado em lares, já tinha trabalhado aí nos sítios, mas como não tinha conseguido regularizar a sua situação, acabou por deixar de ser convidado para esses sítios e, entretanto, tinha sido contactado por uma empresa alemã que subcontratava pessoas diretamente do Brasil para irem trabalhar na Alemanha. O único requisito era, tinham que saber falar alemão, por isso é que ele estava, e que lhe pagavam até o curso para saber falar alemão. Isso existe, vocês estão a prever também entrar nesta área, e porquê é que é tão difícil ter um brasileiro a trabalhar em Portugal? No entanto, pelo visto, é super fácil, mais ou menos, ter um enfermeiro brasileiro a trabalhar na Alemanha. São mercados diferentes. 2 perguntas numa só. Exatamente. Acabam por ser mercados diferentes e objetivos totalmente diferentes. O nosso objetivo é flexibilizar a contratação no próprio país onde estes profissionais residem e onde acabam por trabalhar. Essa situação sobre a regularização da documentação intercontinental, neste caso estamos a falar de um caso intercontinental, é o normal, é um processo burocrático. É um processo burocrático em qualquer país. Ou seja, se este profissional brasileiro, enfermeiro brasileiro, decidisse ir para a Espanha, ia ter que passar por uma certa burocracia. Para a França há mesmo. O que é que acontece? Há vários países que ainda estão com maior carência nos profissionais de enfermagem versus outros. E com isso, o próprio governo já facilitou a contratação de certas categorias profissionais. Portanto, tem uma falta ainda maior do que existe em Portugal. Exatamente. Então a Alemanha está a passar por um período bastante de carência e que, de facto, facilitou processos de documentação que tornasse possível a um profissional de outro país ir para lá residir e conseguir exercer as funções. Mas quando nós olhamos para a Alemanha, pronto, depois tem esse desafio da língua, que é um desafio que não é de dia para a noite, ou seja, sim, vai demorar cerca se calhar de 1 a 2 anos. Era pelo menos um ano para conseguir porque deve ter o B1 ou o B2, pelo menos do alemão, deve ser o obrigatório. Nós já olhámos para isso e eu tenho amigos que efetivamente têm esse tipo de empresas na Holanda e na Alemanha. É um mercado interessante, mas não vai de encontrar a nossa tese. E porque é isso, tem muita parte burocrática que
foge do controle de qualquer empresa. Agora vamos falar então sobre o detalhe da aplicação propriamente dito. Portanto, eu sou um enfermeiro, quero me registar na vossa plataforma, tenho a cédula da Ordem dos Enfermeiros. Que mais informação é que é necessário dar e depois como é que é a usabilidade para o lado do enfermeiro? Então, do lado dos profissionais, há uma série de informações que eles têm que colocar. Não basta só a cédula, nem fotografia e o nome do perfil. Ou seja, nós solicitamos uma série de dados pessoais e profissionais, assim como documentos complementares, caso seja necessário, para comprovar a certificação que o profissional alega ter. Além disso, ele tem que submeter também experiências profissionais e, caso tenha especialidade, também. Depois de ter feito esse processo, então ele passa pelo processo de validação. Sendo validado, o profissional vai visualizar na plataforma os turnos que estão disponíveis. Ele vai se candidatar para fazer parte de uma equipe complementar da equipa interna daquelas unidades de saúde que estão, de facto, a recorrer à MyCareForce para captar recursos para dar resposta às suas necessidades. Então o profissional vai ver que existe a equipa, vamos dar um exemplo da CUFTEJ para internamento de medicina. Então o profissional vai se candidatar, consoante o interesse, disponibilidade e consoante a experiência. Do outro lado, o enfermeiro gestor desse serviço vai visualizar a candidatura desse profissional. Desse e de outros. Desse e de outros, exatamente. Já agora, o valor já vem pré-definido? Eu já digo qual é o valor hora ou o valor por turno ou uma coisa assim? O valor está pré-definido e para o mesmo serviço na mesma unidade pode variar consoante os anos de experiência do profissional ou podem ter benefícios também consoante o volume de turnos que acabam por realizar por mês. Então se nós os dois concorrermos para o mesmo turno, e imaginemos que tu tinhas mais experiência do que eu, portanto eu era um enfermeiro novo, tinha acabado de tirar o curso, tinha 1 ano ou 2 de experiência e tu tinhas 10 anos. O valor que nós estávamos a concorrer era o mesmo valor ou no teu caso, como tu tens mais experiência, receberias um valor acima do meu? Nesse caso, com esse diferencial de 10 anos de experiência, sim, o valor seria diferente. O teu valor seria maior do que o meu? Correto. Então isso poderá, no caso a decisão fica sempre do lado da instituição hospitalar ou a instituição que está a contratar, decidir se quer pagar menos por uma pessoa mais júnior ou se não se importa de pagar mais por ter uma pessoa com mais experiência. A decisão partiu das unidades, estás a entender? Então as unidades estão completamente confortáveis perante essa situação. Elas decidem o que é que querem fazer. Vão dar preferência sempre até a alguém com mais experiência, pois, porque também diria que sim. Ajuda bastante na prática assistencial da enfermagem, não é? Se tens uma pessoa com 1 ou 10 anos, toda a dinâmica de trabalho vai ser completamente diferente. Sim. E o que essa pessoa já... Também depende de caso para caso. Já tens uma equipa grande de enfermeiros, e depende da tipologia de unidade. Se calhar numa residência sénior é mais fácil. De facto, se estar alguém com 1 ano de experiência, mas para um hospital, quanto mais anos de experiência, melhor. Sim, especialmente se forem áreas críticas, exatamente, convém não arriscar. Continua. Não, e então o que é que acontece? O profissional candidata-se à unidade, o gestor do serviço pode entrevistar o profissional caso tenha alguma questão sobre o seu perfil, sobre a sua experiência, e aprova ou rejeita este profissional para fazer parte desta equipa complementar. Uma vez sendo aprovado, então ele pode se candidatar a todos os turnos que assim seja, e a unidade tem sempre a última palavra de convidar ou rejeitar para determinados turnos. O profissional, uma vez que o turno está adjudicado, então vai realizar o turno. No final do turno, esse turno aparece disponível na wallet, na carteira digital, para depois já fazer a retirada de dinheiro. Então nós fazemos de uma ponta à outra, que é desde o registro do profissional até o pagamento do serviço prestado pelo mesmo. E tem depois do outro vertical para o caso da pessoa querer ter mais informação ou mais formação, salvo seja. Exatamente. Depois a parte da Funderce é algo complementar que não está tão relacionado com o marketplace, porque está aberto a todos os profissionais de enfermagem do país. Portanto, eu não preciso estar inscrito na MyCareForce. Correto. Para aceder a essa plataforma. Correto. Portanto, é quase como se fosse uma empresa totalmente autónoma da MyCareForce. Atualmente sim. Prevêem que esteja um pouquinho mais correlacionado, mas sempre aberto ao público da enfermagem como todo. Última pergunta. Isto é uma plataforma na área da saúde, normalmente há sempre aquela tendência, tudo o que esteja ligado com a área da saúde é altamente regulamentado. Neste caso, houve algum tipo de regulamentação necessária? Quando nós olhamos para o nosso produto, para a nossa solução, o que nós estamos a fazer eu digo sempre que a nossa proposta de valor em Portugal é que estamos a digitalizar um processo que já existia. Ou seja,
os profissionais de enfermagem e os médicos também já trabalham como prestação de serviços há muitos anos. Simplesmente não havia uma plataforma que centralizasse toda a oferta e a procura por estes serviços. É isso que nós estamos a fazer em Portugal. No Brasil eu já digo sempre que estamos a criar algo mais inovador, porque de facto a enfermagem não existe tanta flexibilidade para a contratação de profissionais de enfermagem no Brasil em termos culturais como existe em Portugal. Aí sim já estamos a criar algo novo, mas ao mesmo tempo em termos de regulamentação não há nada que nos impacte em termos de negócio. Muito bem, olha, temos que terminar a segunda parte do nosso programa. Muito obrigado por teres vindo aqui. Parabéns pela 3 anos de Brasil e quase não reparei em nenhuma pronúncia vinda do outro lado do oceano, portanto não é normal. E muito sucesso para vocês, está bem? Obrigado, Diogo. Obrigado por me teres recebido. E ainda há aqui agora umas perguntas que eu te queria fazer, que nós depois aproveitamos como teasers para as redes sociais. Eu peço que respondas relativamente rápido. Quando é que percebeste que a ideia ia ter sucesso? A ideia da MyCareForce, obviamente. Ou seja, sucesso é relativo, não é? Sim, mas quando é que percebeste que isto realmente ia funcionar? Eu não sei se o que temos ao dia de hoje é sucesso. Eu acho que estando com o negócio em Portugal e no Brasil e a crescer todos os anos, eu diria que já é algum sucesso. Eu sempre soube que ia funcionar porque estávamos a resolver um problema. Eu digo que a MyCareForce não é um produto, é uma solução. Nasceu da intenção de querermos resolver um problema. Então, a partir do momento que sentimos que agrega valor de facto à nossa rede de clientes e de usuários do ponto de vista dos profissionais, sabemos que estamos a construir algo que já agrega valor para a sociedade. Então, a partir daí é sempre continuar a ouvir muito o cliente e perceber como é que conseguimos construir um produto que vá de encontro às suas necessidades. Descreve a pior experiência com um cliente. Com cliente, quando estás a falar de um cliente, estás a falar de uma unidade de saúde? Pode também ser com o enfermeiro, é indiferente. Eu acho que nunca tivemos assim uma experiência tão má. Ou seja, acho que naquilo que nós fazemos coloca sempre em questão a questão de alguma falha técnica. Eu acho que isto é que poderia ser uma má experiência, uma falha técnica por parte de um profissional. Estamos a falar de um impacto numa vida. E olhando para estes mais de 4 anos e meio, não houve nenhuma. Ok, isso é bom sinal. Foi algo muito residual que aconteceu, que nunca atingiu nada de gravidade. Então nós nunca tivemos uma má experiência com clientes. Gosto de dizer que não. Pior asneira que já cometeste ao longo da tua carreira? Ei, tantas. Ou seja, quando estamos a construir uma startup e algo que não temos um role model no mesmo mercado que está de facto a fazer a mesma coisa, nós temos que descobrir. E como é que descobrimos qual é o caminho certo? Através das falhas. Então eu digo que já tomei muita decisão errada em Portugal em termos de aquilo que precisávamos de contratar versus que acabámos por contratar, e às vezes até nem estou a falar de talento, estou a falar mesmo de posições, e isso impactam o negócio porque podem tanto nos acelerar como desacelerar. No Brasil cometi muitas falhas, ou seja, o Brasil era algo que eu estava à espera de começarmos a empresa. Quando eu mudei para lá em janeiro de 23, já estava previsto que em fevereiro de 2023 teríamos toda a parte da burocracia resolvida, e só tivemos em agosto de 2023. Então foi um processo que demorou 8 a 9 meses só a incorporação da empresa no Brasil. E queixamos em Portugal da nossa burocracia. Exatamente. Alguém, Só para ter o meu visto, e só para ter o meu visto de residência, demorei no Brasil a ter mesmo o documento físico 1 ano e meio. Então demora o seu tempo. Então eu acho que para começar temos sempre que olhar para as expectativas. Quais são as nossas expectativas? Elas são realistas ou esse seria o mundo ideal? Ou seja, para também nos tentarmos basear sempre as decisões que vamos tomar no mundo, aqui mais nas expectativas que são mais realistas, para não criarmos falsas expectativas em nós e nas pessoas à nossa volta, porque há fatores que nós não conseguimos controlar, fatores macroeconómicos que efetivamente nos afetam. Então eu diria que está mais, se calhar, na parte de recrutamento e na parte de burocracia. Onde é que vês a tua empresa daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu vejo a empresa a ser um player global. Ou seja, não estaremos só em Portugal e no Brasil. O objetivo é, daqui a 2 anos, começar a olhar para outros mercados para continuarmos a escalar. Claro que já estamos, ao estarmos no Brasil, já estamos no 3º maior mercado de saúde a nível mundial. Então, por si só, já é desafiante ir para mercados ainda maiores que o Brasil. Mas o nosso objetivo é conseguir olhar para mercados fragmentados que não tenham soluções como a nossa para conseguirmos intervir e agregar valor. E já tem algum país em vista? Já fizeram essa pré-análise? Eu já comecei a olhar para vários,
mas neste momento coloquei em stand-by, não é uma prioridade. E Manter o foco, pode não é? ser desfoque, exato. Exato. É sempre um grande problema. Quem é a pessoa que mais te inspira? Eu acho que há muitas pessoas que me inspiram e tenho tanto amigos como família, como tenho empresários que eu considero bem-sucedidos à minha volta. Quando olhamos para a família, eu diria se calhar a minha irmã, a Mariana. Ou seja, é uma pessoa que sempre estudou muito, trabalha muito, é 2 anos mais velha que eu, tem 31 anos e ao dia de hoje está a acabar o pós-doutoramento numa faculdade de topo e a trabalhar para a Pfizer, a fazer investigação que pode de facto também mudar o mundo. E já fez isso também no PhD, quando fez com a bolsa da Marie Curie no Trinity College e também noutra faculdade na Bélgica. Então eu acho que ela me inspira no sentido de fazermos melhor e fazermos algo que de facto consegue mudar o mundo. Quando olhamos de um ponto de vista mais de amizade, eu diria se calhar aqui o meu amigo Ricardo Oliveira, que é um serial entrepreneur, já fez uma grande empresa nos Estados Unidos e também no sentido de tudo na vida tem um peso, a parte pessoal e a parte profissional. Então como é que conseguimos ter um balanço? E quando eu falo um balanço, não estou a falar daquele work-life balance de 50-50. Não, mas é possível ter 80-20 e depois, em alguns outros momentos, se calhar ter 40-60. E está tudo ok. Ou seja, é sabermos adaptar e viver também para que a empresa é de facto muito importante e relevante, mas também para a empresa estar bem, nós também temos que estar bem connosco próprios. Então também fazer esse trabalho. E quando olho para empresários de sucesso, temos diversos em Portugal, então eu admiro toda a gente que já criou uma empresa com mais do que uma valuation superior a $1 bilhão, mas eu diria o pessoal da Sword estão a construir em saúde, conseguiram construir algo grande no mercado também super difícil como os Estados Unidos, então é algo, são pessoas, o André e o Virgílio, que eu olho e me motiva a querer fazer mais e também ser a segunda grande empresa portuguesa com visibilidade a nível mundial. Porque quando olhamos para muitos mercados ainda há muitos países que não conseguiram criar uma empresa que valha mais de $1 bilhão neste conceito de startup, que de facto consiga penetrar este mercado que é tão difícil. João, olha, agora sim, temos de terminar o nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado e muito boa sorte aí para vocês na Maker Force e na Click Nurse do lado do Brasil. Obrigado pelo convite, Sil, foi um prazer. Mais uma vez, para quem nos esteve a ver ou a ouvir, acompanhem mais histórias de inovadores nas redes sociais, nas plataformas de podcast ou na RTP Play. Muito obrigado por estarem desse lado. Até ao próximo episódio.